Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós não sabemos qual é o horário que vamos chegar até você, mas está aqui conosco nesta noite o pastor Silas, né? Que vamos estar falando a respeito de discípulos, né? O discipulado de Jesus. E qual é a importância de um discípulo, né? Nós vamos ouvir agora um boa noite a todos os ouvintes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de toda a nossa região. Aonde estiver o canal da internet, a web rádio vai estar lá. E uma vida, uma alma vai estar ouvindo o seu boa noite. Amém. Boa noite a todos, né? Agradeço muito o convite, né, do pastor Maurício. É um amigo, né? Um pastor amigo, então estamos juntos nessa empreitada. Quero agradecer para você que está ouvindo, né, e nos vendo, né, que acredite que Deus vai fazer o sobrenatural, porque nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, vamos falar de Jesus, e quando a gente fala de Jesus, o milagre, a gente atrai a presença dele e o milagre acontece. Isso, porque a missão de Jesus foi essa, né, pastor? É verdade. Ele veio para formar discípulos. E como que foi? O que você me diz assim a respeito do início do ministério de Jesus? Eu fico impressionado, né? Uma coisa que eu aprendi com o Senhor a respeito que ninguém consegue resistir ao chamado, né? Então isso aconteceu comigo, certamente aconteceu com o Senhor e tem acontecido, né? O Senhor, a forma que Jesus ele nos chama, né? A forma que ele nos convence. É um atrativo, né? Exatamente, é uma chamada tão forte que não é um chamado só simplesmente de um nome, né? Ele nos chama na alma, né? Ele nos chama para dentro, por dentro, né? Eu acredito que é a mesma experiência que teve Jacó, né? Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas que têm uma experiência com Jesus é muito forte, né? Exatamente, gente, é marcante, né? Eu fiz 49 anos recentemente, a maneira que o Senhor me chamou, eu tinha 9 anos de idade. Olha, 9 anos. 9 anos quando eu ouvi a voz de Jesus. Então foi marcante, né? Então ao longo desses anos ainda continuo ouvindo, né? Mas a voz do chamado é algo muito forte. A maneira que ele veio chamando os seus discípulos, né? E você também ouvia rádio de pequeno? Sim. Eu ouvia também. Eu colocava até o copo com água ao lado do receptor. É verdade. Né? E, no entanto, a gente sabe que esta semente que um dia, através de um rádio, caiu no meu coração e hoje nós estamos aqui, né, pastor? Exatamente. E hoje não vai ser diferente, né? Todos que estão ouvindo, estão assistindo, é porque tem uma necessidade, né? E Jesus, ele está à porta do coração, né? Batendo, e aquele que abrir a porta, não te peço desde já abra a porta do coração e deixa Jesus entrar, porque vai ser tremendo. Ouve a voz do Senhor. Isso. Agora você imagina Jesus ali no início do ministério, né? Ou foram muitos, né? Aqueles que ouviram Jesus, mas ele escolheu 12, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho dos 12. Foi como falei para o senhor, eu fico impressionado a maneira que ele chama para apresentar, né? Eu estava até lendo agora há pouco que aqui no livro de Mateus, né, no capítulo 10, os 12 a sua missão, né? E ele deu uma missão, né? Ele fala assim no versículo número 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Então ele veio estabelecer o reino dele, né? Ele veio mostrar a vontade, ele veio mostrar o amor do Pai, né? Ele veio mostrar que para aquele que está perdido, que há esperança em Jesus, há esperança, e para cada um ele deu ali uma missão, né? E de repente ele passou no mar da Galileia e viu alguns pescadores, né? Ele disse assim, entre eles estava Pedro, não é isso? Exatamente. Pedro, Tiago, João, né? Todos eram ali pescadores. E de repente eles falaram o quê, né? Larga tudo, né? Ele fala, Pedro, vem, né? Agora vocês vão ser pescadores de homens, né? Então,
esse chamado, né, que é impressionante, a forma que como ele convencia, né, ele chamava e eles prontamente, né, largavam tudo. Largavam tudo, né, e seguiam a Jesus, né. Nos dias de hoje, a gente sabe que largar tudo é também o mesmo chamado, né? Porque não é largar do serviço, não é largar do trabalho, não é largar disso. É largar daqueles afazeres que não edifica o reino de Deus, né? Exatamente. E por isso que ele chamou, né? Agora, conviveram ali, né? Alguns discípulos, né? Foi crescendo o discipulado. Felipe. E não é fácil ser discípulo de Jesus, né, pastor? Não é nada fácil. Essa missão, ela ainda continua, né? Jesus tem chamado. É interessante que ele começa ali com 12, o traíra, né? Ele coloca Matias no lugar, mas esse discipulado ele não acaba, né? O discipulado é Jesus, é a palavra fazendo aluno, né? Discípulo fazendo discípulo. Somos aluno de Jesus, né? E a maneira como as pessoas elas eram apaixonados por ouvir, né? A gente vê que elas tinham esse cuidado. Jesus ele pegava, se assentava aí, ensinava, né? E eles ensinavam. Ele era conhecedor de toda a palavra. Ele também acho que foi um talmadim, né? Talmadim. Jesus foi um talmadim. Talmadim é aquele que fica, né? No templo, né? Ali estudando a palavra. Eu tive uma oportunidade de ver lá o pessoal estudando lá no Muro das Lamentações, né? A gente está aqui nesse estúdio nesta noite e de repente a sensação que eu tenho de vez em quando, pastor, é de ver o Muro das Lamentações, né? Porque a gente vê o quanto a presença de Deus é real, né? Agora, depois o martirizamento, né? Martírio, né? Que muitos também tiveram, né? Eu acredito que o único que não morreu ali foi João, né? João, não é isso? Exatamente. É uma forma de encorajamento, né? Para nós hoje, olhar para os mártires, os discípulos, porque a empreitada do inimigo das nossas almas, ele marcando assim as pessoas, os seus discípulos de forma tão, né, assim, mata, serra no meio, e um é apedrejado, cabeça, né, decapitado e crucificado de cabeça para baixo. Isso, exatamente. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é tão poderosa, a palavra de Jesus ela é tão poderosa que ela não está presa, né? Paulo fala isso, segundo a carta aos Timóteos, fala a palavra de Deus ela não está algemada, ela não está presa, né? Então é muito poderoso poder falar de Jesus, falar do reino dos céus, do reino de Deus. É algo muito poderoso, a qual nós nem imagina, a gente só pode imaginar, mas de uma forma muito superficial, né? Então é por isso que é importante a gente estar perto de Jesus, ao lado, assim como os discípulos, né, estavam perto, do lado, vivendo a cada dia. Exatamente, experiências diárias, né? Então, trazendo para os dias de hoje, essa experiência ela não pode também faltar nas nossas vidas, os né? milagres acontecem. Exatamente. Ele nos delegou isso aí. Exatamente, né? Aqui tá, curai os enfermos, né? Mateus capítulo 10, verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, né? Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Então, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, falasse como as pessoas crerão, né? Nós estamos falando do reino para que o ouvinte, aquele que está nos ouvindo e nos vendo, eles creiam na volta de Jesus, no arrebatamento, no reino de Deus, no reino dos céus, né? Porque eu acredito que o arrebatamento é o fim da graça, né? Exatamente. Chegou o arrebatamento, acabou a graça. Exatamente. Então não é uma mudança de dispensação, né, pastor? Exatamente. Porque daí não vai ser mais o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Agora imagine se o Espírito Santo ele está recolhido, não está mais aqui, não é? Então nós não podemos deixar de chegar ao momento do arrebatamento.
Exatamente. Né? Ficar pronto para o arrebatamento, né, pastor? Sempre está preparado, né? Todos os dias vivendo como se fosse o último dia, né? Como se fosse o último dia. Exatamente. Que palavra bem colocada, é isso aí. Vivendo, tendo lógico, a perspectiva de milagre diário. Diário, né? O milagre, ele é diário, ele é para aquele que crê, né? A palavra nos dá muita convicção e certeza. Tudo é possível ao que crê. Então, nós estamos cremos nos milagres. Acredito que mesmo estando aqui, segundo a palavra, como forasteiros, né? Como de passagem, mas... Peregrinos. É isso, exatamente, peregrinos, mas nós vamos viver, né? Igual diz lá no profeta messiânico Isaías, capítulo 1, verso 19, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. Então vamos desfrutar daqui dessa terra e lá na glória também, em nome de Jesus. Isso é importante. Porque o reino de Deus, ele é completo, né? Aquele que busca o reino de Deus, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E depois... as demais coisas vos serão acrescentadas, que né? Tremendo. Mateus 6,33. As demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Amém. O segredo é esse. Busque o reino de Deus. Né, pastor? Hoje é uma... que essa live, né, ela fique de alerta, né, para muitos cristãos que né, buscar a Cristo não é uma troca, né, uma barganha, né? Buscar a Cristo, eu aprendi durante esse tempo de evangelho que hoje eu posso dizer publicamente, eu amo o Senhor Jesus, mas por quê? Porque Ele me amou primeiro. Exatamente. Então você sente o chamado, ele vem com um amor, ele vem, Jesus nos trazendo-nos para perto, nos mostrando uma perspectiva de vida tremenda, né? Tremendo. Eu me lembro até de um pregador cubano, Carlos Miguel Ortiz. Ele dizia assim: "Soy hombre, estou enamorado de um hombre." Quer dizer, sou homem e estou apaixonado por um homem, né? Essa palavra foi muito forte no início da minha conversão. E você sabe qual era o livro que ele escreveu? O Discípulo. Eu vi um relato do, acho que é Augusto Cury, né? Que era um ateu, né, na época, e ele foi estudar a mente de Cristo. Ele acabou se convertendo, porque ele falou, como é que pode um homem amar tanto assim, né? Demonstrar tanto assim, né? E a gente vê que esse amor, ele não para, né? A carta aos Romanos fala muito bem sobre isso, né? Fala, porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado, né? A obra de Deus é completa, o amor de Deus é completo. E um desses discípulos, depois que tudo aconteceu, que Jesus ressuscitou, ele ainda não acreditava, não é? O Tomé, né? Tomé. E a gente vê que tem muitos Tomé por aí, né? Que precisa ver, né? Para crer, e o próprio Senhor falou que muitos mais felizes foram aqueles que creram sem ver. Então nós estamos vivendo esse momento. Amém. Não é? Porque nós não vimos ele. E estamos apaixonados por ele, né? Eu sou apaixonado por Jesus, viu, pastor? Amém, essa é a verdade. Ele é meu companheiro todo dia, no momento da dor, no momento da angústia. É lá que eu encontro refúgio. Eu estou até assim um pouco emocionado, dizendo a verdade, né? Porque é muito forte a gente quando fala de Jesus, porque é ser um discípulo, né? É ter erro, ter defeito. Exatamente. Nós não somos perfeitos, porque nenhum dos discípulos de Jesus foram perfeitos, né? Exatamente. E, no entanto, os 12 mudou a história da humanidade. Exatamente. O Senhor, ele escolhe as pessoas mais improváveis, né? Aqueles que não são, né? 1 Pedro fala sobre isso lá, capítulo 2, verso 9, né? Aí Jesus, ele nos dá essa condição de nos tirar do lixo, né? Do monturo,
e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Meu Deus. Né? Ele fala, hoje nós somos raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa. Aí ele fala, ele começa a nos trazer, né? E nos dá essa propriedade, né? Ele falou, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Olha que tremendo, né? A fim do quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então fica um convite, né, para todos que nos estão ouvindo e assistindo. Corra, se eu fosse você, eu corria para Jesus o mais rápido possível. Se você que está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie com o Senhor. Porque é tempo. Isso, exatamente. É tempo. Seja como Tomé, né? Exatamente. Viveu junto, mas depois ele falou, agora eu quero. Eu quero. Eu quero Jesus, né? Que maravilha, né? Nós estamos aqui, mais um momento especial nesta noite. Eu acredito que nós vamos trazer as nossas considerações finais, porque é bom deixar um pouquinho de quero mais. Considerações finais no sentido de dizermos que em breve, né, Pastor Silas vai estar novamente conosco, mas eu gostaria que você fizesse assim um apanhado geral de um discipulado. O apanhado geral é aprender com Jesus é algo maravilhoso, e esse aprendizado ele nunca vai acabar, né? Enquanto estivermos vivos. São as 3 fases que nós passamos da nossa vida cristã. É o chamado que começa lá em Mateus 11:28, ele fala, vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, você que está ouvindo aí, você está destruído, você está triste. Aí, ali você ouve o chamado, ele fala, e eu vos aliviarei. Aí ele começa a oferecer descanso para a alma, né? Oferecer uma novidade de vida. Aí ele fala assim, aquele que está em mim, ele fala, nova criatura as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí a gente começa a viver essa parte de consolidação, né? A parte de renúncia, transformação, Romanos 12, 1 e 2, que fala muito sobre isso, renovação da mente. E a gente começa a colocar as coisas na balança e percebe que o amor de Jesus, o ensinamento dele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa que nós podemos pensar, imaginar, agir, qualquer coisa. É incondicional. Exatamente. Incondicional. O amor dele é impressionante e incondicional, não tem como explicar, só mesmo a gente sentindo, experimentando diariamente. E por último, aí é a nossa esperança futura, né? A esperança futura que tem muita gente que ainda não entendeu essa parte. O reino de Deus estabelecido dentro de cada um de nós, né? Então temos Jesus é aquele que nos liga, né? Ele é o caminho, né? João 14,6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É a ponte, né? É a ponte. É a ponte de ligação. Exatamente, né? Jesus é a ponte, é a porta, ele é tudo, né? Jesus é pleno, ele é completo, ele é eficaz. E para encerrar, eu quero dizer que Jesus Cristo é suficiente na nossa vida. Suficiente. Exatamente. Nós não temos que atribuir a ninguém mais, né? A ninguém mais. Eu vejo que você está falando num ponto interessante, porque às vezes a gente fica pesado de carregar tanta religiosidade, né? Exatamente. E não há necessidade disso. É só enxergar Jesus como ele é e da maneira que ele foi, para que todos possam ter vida, não é isso? Amém. É vida, o evangelho é isso, é vida gerando vida. Discipulado. Exatamente. Discípulo gera discípulo. Discípulo gera discípulo. Começou com 12 e estamos nos dias de hoje, o mundo inteiro. Amém. Nós somos missionários, né, pastor? Amém. Missionários da última hora. Glória a Deus. Glória a Deus. Um pouquinho que a gente fala, um pouquinho que a gente divulga. Se a semente cair em um pedacinho de terra, ela vai produzir. Eu tenho um amigo hoje, comprou um celular só para adicionar o aplicativo da rádio. Glória a Deus. Né?
Olha que importante. Ele quer falar, ele vai colocar a internet na casa dele, só para quando chegar de noite, depois do trabalho, ele está ouvindo a rádio, web rádio, aquelas que estão ligadas com a nossa cadeia de rádio, né? Então eu vejo, pastor, que a importância da gente estar comunicando nos dias de hoje, né, através de todo meio de comunicação, né? Porque essa é uma ferramenta importante na nossa vida, né? Porque às vezes ali na igreja fica limitado em 4 paredes, você fica vendo as pessoas, né? Você vê o crescimento, mas o Senhor Jesus tem pressa, né? Exatamente. Por que ele tem pressa? A volta, né? A igreja, buscar a noiva, né? A noiva. Nós estamos se preparando. Esse assunto para o próximo programa, né? O próximo programa nós teremos aqui sobre arrebatamento da igreja com o pastor Silas. Estamos aqui, dê o seu boa noite final, pastor, e manda mais um recado e a gente vai estar logo em seguida, né, lá na rádio. Volte para a rádio que nós vamos estar falando do Senhor Jesus lá na rádio. Agora é ao vivo, mas daqui a pouco é lá na rádio. Que Deus abençoe, né? A todos, o evangelho é isso, ele só precisa de 2 condições: alguém que pregue a palavra e do outro lado alguém com o coração aberto. O pastor falava a respeito de semente, então essa semente ela tem que cair no seu coração. A hora que ela cair no teu coração, a tua vida ela muda de uma forma extraordinária, né? Essa é a minha consideração final. Eu falar, volte para Cristo, aceite a Cristo, abra o coração para Cristo, que Ele vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui com o pastor Silas, mais um comunicador dos telhados, né? Deus abençoe a sua presença, toda a sua família, sua casa, lá na sua igreja, que eu creio que Jesus vai ser tremendo em nossas vidas, hoje e todo sempre. Amém. Amém? Amém.